Carlos, muito obrigado também por receber a Rádio Observador, neste que é o Dia da Árvore. Pelo menos quando era mais novo, na escola era sempre celebrado com este nome, ainda tem este nome, mas hoje olhamos também para este Dia Mundial da Floresta. Vamos tentar começar por perceber o que é o Raiz e o que é que faz este Instituto. Boa tarde, antes de mais, e sejam bem-vindos ao Raiz, ao nosso Instituto. O Raiz é um centro de investigação, desenvolvimento, inovação e transferência de conhecimento que está centrado na floresta, na indústria de pasta e papel e na bioeconomia de base florestal. Portanto, floresta de eucalipto, que é, digamos, a principal fonte de matéria-prima para esta indústria. É tido pela Navigator e por 3 universidades, portanto é um modelo único, peculiar, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa. Estamos centrados, cobrimos toda a cadeia de conhecimento, desde a produção de planta melhorada geneticamente por seleção natural, passando pela proteção florestal, pelas boas práticas de gestão florestal, silvicultura, passando depois pelo processo industrial, numa perspectiva de uso eficiente dos recursos e das matérias-primas que utilizamos e do cumprimento das melhores práticas ambientais, e depois na área do produto. Desenvolvemos produtos que estão aí no mercado, produtos derivados de fibra celulósica, mas também, nomeadamente a pasta, o papel, os papéis para fins higiênico-sanitários, etc., mas também novos bioprodutos que estão a emergir do nosso pipeline de investigação e desenvolvimento e que podem, digamos, ser boas alternativas aos produtos que atualmente obtemos a partir da petroquímica e, portanto, produtos de recursos fósseis. E com isto, eu diria que estamos a responder dois grandes desafios que nós temos na nossa sociedade atual. Por um lado, a escassez de matérias-primas. Convém não nos esquecermos que nos últimos 50 anos nós triplicamos, digamos, o volume de matérias-primas naturais que extraímos para nosso uso pessoal. Como sociedade, nos próximos 40 anos vamos duplicar essa extração de recursos humanos, de recursos físicos, minerais, nomeadamente, e fósseis, e, portanto, são recursos finitos. Tudo isto tem impacto, naturalmente, nas alterações climáticas. E, portanto, temos que passar de uma economia fóssil, linear, para uma bioeconomia circular, baseada em recursos renováveis. Portanto, o Raiz assume aqui um papel central nesta área, e Portugal, sendo um país de vocação florestal, com peso, como já foi referido, um peso enorme da floresta na nossa balança comercial, o Raiz cumpre aqui a sua função plena. Tinha esta curiosidade de perceber que toda esta inovação que aqui é feita no Raiz e que tem a colaboração destas universidades, este conhecimento é partilhado depois com o mercado, fica acessível às indústrias deste setor? Nós temos várias lógicas, digamos, de trabalhar. Investigação por contrato e obviamente, temos aqui a lógica da contratualização direta das empresas que nos contratam estes trabalhos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente a principal associada do Raiz, a Navigator, e depois temos lógicas de investigação aberta, com financiamento público, e naturalmente toda essa investigação que é desenvolvida com financiamento público é partilhada com a sociedade, seja na forma de publicações científicas, o conhecimento de natureza mais básica, mas também todo o conhecimento, em particular na área florestal, todo o conhecimento que se desenvolve aqui na área florestal, desde as questões de produção de plantas melhoradas, o esforço que se faz na área da proteção florestal, ou seja, desenvolver soluções biológicas que contrariem as pragas e as doenças que a floresta tem, pode vir a ter, as boas práticas de gestão e as boas práticas de silvicultura, tudo isso é transferido para a sociedade. Portanto, nós trabalhamos com associações de produtores e transferimos este conhecimento para terceiros de uma forma natural e, digamos, é também a nossa dimensão de responsabilidade neste domínio. Consegue dar-me
um ou dois exemplos mais práticos de algum produto, alguma patente que tenha sido realmente inovadora e que tenha nascido já aqui neste Olha, Instituto no Raiz? se calhar voltava um bocadinho atrás, eu diria que temos aqui produtos que estão com níveis de maturidade distintos. Nós estamos neste domínio dos bioprodutos, e eu não referi isto, mas estamos a olhar para as nossas, em termos de estratégia, estamos a olhar para as nossas fábricas de pasta e papel a evoluírem para biorefinarias, onde, para além dos produtos, digamos, mais tradicionais, nós aproveitamos completamente a madeira e a biomassa e a transformamos em bioprodutos, podem ser biomateriais, bioquímicos, biocombustíveis, numa lógica, digamos, da mesma forma que olhamos para uma refinaria petroquímica, uma biorefinaria transforma madeira e biomassa Em em combustível? produtos, pode ser em combustíveis, pode ser em materiais alternativos ao plástico, Para pode ser outras indústrias completamente diferentes. para outras indústrias completamente diferentes. Portanto, estou a falar aqui nesta área em que estamos ainda em desenvolvimento de produto. Estes produtos ainda não estão no mercado, mas estão com um nível de maturidade próxima de mercado. Vou-lhe dar dois exemplos e depois falarei então dos produtos que já estão no mercado e com patentes, etc. Vou-lhe dar dois exemplos destes mais digamos, com desenvolvimento ainda em fase intermédia de avaliação técnico-económica. Estamos a falar de óleos essenciais, por exemplo, e compostos bioativos, óleos essenciais que podem ser extraídos da folhagem de eucalipto e que podem ser utilizados, por exemplo, na indústria de perfumaria, cosmética ou mesmo na área da saúde. Há estudos recentes que apontam que os óleos essenciais e outros produtos presentes na casca do eucalipto podem ter um efeito neuroprotetor, ou seja, podem ser utilizados com sucesso no tratamento da doença de Alzheimer. É lógico que estamos aqui a falar de uma maratona de investigação ainda que temos pela frente. Outros exemplos, bioplásticos, biocompósitos, são materiais que nós desenvolvemos combinando fibras celulósicas com materiais bioplásticos em particular, que podem ser a alternativa à matéria-prima que é utilizada hoje pela indústria de plásticos. Outro exemplo também com maturidade e muito próximo do mercado são os biocombustíveis. A partir da casca de eucalipto, nós podemos converter essa casca em bioetanol. O bioetanol pode ser um substituto da gasolina, nomeadamente. Portanto, três exemplos que estão de longe de ser exaustivos do nosso portfólio de produtos e tecnologias e de patentes, que estão próximos do mercado. Produtos que estão já mais ou no mercado ou em pré-mercado, já em industrialização. Nós temos duas grandes áreas de aposta. Uma delas são os papéis para fins higiênico-sanitários, o vulgar papel higiênico ou guardanapo de limpeza. Nós temos incorporado muita tecnologia, desde produtos com menor consumo de químicos, produtos com materiais encapsulados que libertam princípios ativos quando são utilizados, produtos que têm maior capacidade de absorção de água ou de gorduras e podem ser utilizados, por exemplo, na cozinha para fritos. São exemplos, mas na área da embalagem, é esse setor que eu gostaria de destacar. Estamos a fazer um enorme esforço e é uma enorme oportunidade para esta indústria, para este setor, para Portugal. Nós dependemos muito do plástico para a embalagem, em particular para a embalagem alimentar. De todo o plástico que é produzido a nível mundial, apenas 50%, queria dizer, corresponde a plástico de uso único, que se deita a fora, maior parte vai parar, digamos, ao aterro, aos nossos oceanos, aos nossos rios. Apenas 9% desse plástico é reciclado. Qual é a alternativa? A grande alternativa são os materiais de origem renovável, nomeadamente a fibra celulósica. Estamos a desenvolver papéis com propriedades barreira, portanto, para termos papéis com características próximas do plástico, nós temos que desenvolver, eu diria, para simplificar, duas propriedades do produto. Resistências e, por outro lado, barreiras a óleos e gorduras, ao oxigénio, para preservar os alimentos, se estamos a falar num contexto de embalagem alimentar. Ora, essas são duas frentes que nós estamos vindo a desenvolver, tanto na embalagem flexível como na embalagem rígida. Flexível é o vulgar papel para sacos de embalar determinados alimentos. Embalagem rígida, um exemplo é a celulose moldada, que é
o material que nós utilizamos cada vez mais para takeaway, para pratos, digamos, para food service e food packaging, falando numa linguagem mais técnica. Que temos os nossos supermercados invadidos com estes materiais, mas que provêm essencialmente da Ásia, com qualidade muitas vezes duvidosa. O que nós fizemos nos últimos 2, 3 anos foi um desenvolvimento acelerado desse tipo de produtos baseados integralmente em fibra de eucalipto produzida em Portugal. Portanto, fomos bem-sucedidos, foi uma boa surpresa, mais uma boa surpresa que esta fibra de eucaliptos globos, matéria-prima portuguesa, nos proporcionou. Neste momento, já é uma realidade, temos uma unidade industrial a produzir em Aveiro, aqui ao lado, no nosso complexo industrial, uma unidade que vai produzir até 100 milhões de artigos por ano, baseados integralmente, de celulose moldada, baseados integralmente em fibra de eucalipto. Todos estes produtos que eu falo e processos estão protegidos em termos de propriedade industrial. Nos últimos 6, 7 anos, nós criámos um portfólio de 48 patentes e fomos mesmo, em 2023, considerados entre as 10 entidades portuguesas com mais patentes registadas a nível internacional. Carlos Neto, sei que tem também uma ligação mais passada à Universidade de Aveiro, foi vice-reitor, foi professor. Também beneficia o Raiz de ter um polo universitário como é especificamente o de Aveiro, apesar deste Raiz ter ligações, como explicou, também com Coimbra e Lisboa? Este modelo do Raiz, como eu referi no início, é um modelo peculiar, porque nasceu, digamos, da necessidade de uma empresa, naquela altura eram 2 empresas, que depois acabaram por se fundir e gerar a empresa que é hoje a Navigator, e que se associou às universidades, digamos, neste organismo que é hoje o Raiz. E apesar, digamos, da repartição das cotas de associados, elas, apesar de ser uma cota simbólica, é uma, digamos, na prática, há aqui uma parceria muito intensa. Não apenas com a Universidade de Aveiro, naturalmente está aqui mais perto, mas a Universidade de Coimbra, que está a igual distância daqui, mas também com a Universidade de Lisboa, através do Instituto Superior de Agronomia, mas com todas as universidades, praticamente as grandes universidades nacionais e algumas entidades estrangeiras. Nós temos aqui uma colaboração muito permanente e muito intensa. É frequente termos investigadores das universidades a trabalhar aqui, como é frequente termos investigadores do Raiz que vão às universidades desenvolver, testar algum tipo de produto ou fazer alguma experiência que não tenhamos o equipamento específico aqui. Portanto, há aqui uma intensa colaboração, uma intensa, digamos, um intenso alinhamento também em termos de objetivos estratégicos, porque nem todas as universidades estão, digamos, têm esta abertura para trabalhar de uma forma muito orientada para o mercado. É mais fácil, estou à vontade para dizer isto, é mais fácil trabalhar numa área de investigação fundamental, que é importantíssima, e onde se publicam muitos artigos científicos. Numa área de investigação mais aplicada, digamos, os outputs são essencialmente patentes. E nem sempre é fácil, digamos, mobilizar as universidades para esta realidade. E eu penso que nestes 30 anos de existência do Raiz também modificámos um bocadinho esta cultura e numa lógica win-win com as universidades. Carlos, estamos aqui a ficar sem tempo, não queria deixar, porque ao longo desta tarde vamos falar seguramente muito sobre o eucalipto, mas é de facto uma espécie erradamente, às vezes, diabolizada. Há falta de literacia nesse aspecto, porque se calhar conseguimos extrair dele muito mais do que o que podemos imaginar. É de facto uma espécie que nem sempre é bem percepcionada em Portugal. Curiosamente, ontem foi apresentado publicamente um estudo do ISCTE em que, digamos, aborda exatamente a questão das percepções do eucalipto e que ilustra 2 ou 3 coisas. Uma é a distância, o gap entre a percepção pública e a percepção publicada.
e isto é interessante e merece alguma reflexão. E por outro, a falta, digamos, de literacia florestal que existe em Portugal. Há um déficit de literacia florestal e bioeconomia de base florestal. E é por isso que também o Raiz aqui cumpre a sua função ao ter estas atividades de transferência de conhecimento começamos com as camadas mais jovens, com as escolas, e portanto hoje de manhã tivemos aqui várias escolas, à tarde temos escolas também. Quando aqui chegamos ainda nos cruzamos com alguns grupos desses. Sim. Exatamente, e portanto faz parte da nossa missão, porque entendemos que a verdade científica tem que imperar sobre mitos e convicções e fundamentalismos, muitas vezes de ordem política. E é esse o trabalho que nós fazemos. O eucalipto, de facto, o Eucalyptus globulus, e eu estou à vontade para falar disso, é uma espécie fantástica. Não sei se têm a noção, Portugal foi pioneiro há 70 anos. Na verdade, esta empresa, ou a empresa que antecedeu a atual Navigator, foi pioneira na introdução da madeira de eucalipto na produção de pasta para mercado e depois papéis para mercado pelo processo craft, que é o processo hoje mais utilizado. Hoje, em todo o mundo, de longe, a madeira mais utilizada em todo o mundo é a madeira de eucalipto. Portugal teve condições únicas para acolher aqui, condições edafoclimáticas, solo e clima, para, digamos, acolher aqui o Eucalyptus globulus, que é de facto uma espécie que se distancia em termos de performance, de eficiência e da sua utilização neste setor, se distancia dos outros eucaliptos e das outras espécies, nomeadamente resinosas, que são utilizadas nesta indústria. Permita-me só partilhar um pequeno exemplo. Rapidamente, Carlos. Eu fiz doutoramento em França. Em Grenoble? Em Grenoble. Há 30... Estou a ficar velho. Há poucos anos, portanto. Há 32 anos. E quando este jovem investigador chegou com uns sacos de eucaliptus globulus para fazer as suas... Eu comecei a trabalhar, fiz doutoramento nestas áreas, para trabalhar, digamos, fazer as suas experiências com uma espécie que eu sabia que os franceses estavam a tentar implantar em França, surgiu um interesse imediato em perceber como é que aquilo funcionava. E foi uma surpresa total. Eu fiz o doutoramento numa escola especializada na indústria de pasta e papel. Foi uma surpresa total com o comportamento do Eucalyptus globulus. Quando eu hoje ouço comentadores políticos e opinion makers mencionarem que de facto o eucalipto só temos aqui porque mais ninguém o quer e não existe em França e não existe na Alemanha e não existe no Norte da Europa, é desconhecimento básico, digamos, do que estamos a falar, porque não tem condições edafoclimáticas, solo e clima, para se adaptar nessas geografias. Tem condições únicas em Portugal. E é isso que vamos tentar descobrir também ao longo desta tarde aqui no Raiz. O Carlos Pascoal Neto é o diretor-geral deste Instituto. Muito obrigado por se ter juntado a nós nesta emissão da Rádio Observador.